A cor que caiu do espaço. Capítulo 3. Abril trouxe uma espécie de loucura aos habitantes do campo e marcou o início do abandono da estrada para além da casa de Nahum. Era a vegetação. Todas as árvores do pomar floresciam em estranhas cores, e por todo o solo rochoso, no pátio e na pastagem vizinha, brotou uma bizarra espécie vegetal que apenas um botanista poderia relacionar à flora da região. Não se via nenhuma cor sã ou saudável a não ser pela grama e pela relva verdejantes. Apenas, por toda parte, os matizes prismáticos e berrantes de uma doentia cor primária subjacente que não tinha lugar entre os matizes terrestres conhecidos. Os calções de holandês transformaram-se em uma ameaça sinistra, e as sanguinárias do Canadá pareciam insolentes naquela perversão cromática. Amy e os Gardner achavam que a maioria das cores apresentava uma assombrosa familiaridade e chegaram à conclusão de que lembravam o glóbulo quebradiço no interior do meteoro. Nahum arou e semeou a pastagem de 10 acres e as terras mais altas, mas não fez nada com o terreno em torno da casa. Sabia que seria inútil, e nutria esperanças de que as estranhas plantas do verão extraíssem todo o veneno do solo. Neste ponto, estava preparado para qualquer coisa e habituado à sensação de que havia algo próximo à espera de ser escutado. O distanciamento dos vizinhos o entristeceu, claro, mas entristeceu a esposa ainda mais. Os filhos se deram melhor, pois frequentavam a escola. Mesmo assim, sempre se assustavam com os boatos. Tadeus, um rapaz particularmente sensível, foi quem mais sofreu. Em maio vieram os insetos, e a propriedade de Nahum virou um pesadelo de zumbidos e patas rastejantes. A maioria das criaturas parecia evidenciar aspectos e movimentos fora do normal, bem como hábitos noturnos contrários a tudo que se conhecia. À noite, os Gardner ficavam de sentinela, procurando em todas as direções por alguma coisa, embora não soubessem dizer o que. Neste ponto, reconheceram que Tadeus estava certo em relação às árvores. A senhora Gardner viu os galhos inchados de um bordo a balançar no outro lado da janela, com o céu enluarado ao fundo. Sem dúvida, os galhos estavam se mexendo, e não havia vento. Devia ser a seiva. A estranheza havia tomado conta de tudo que nascia na terra. Mesmo assim, não foi nenhum dos Gardner quem fez a descoberta seguinte. A familiaridade os havia tornado indiferentes, e o que não conseguiam ver foi vislumbrado por um tímido vendedor de máquinas para a serraria de Bolton, que chegou certa noite sem conhecer as lendas do campo. O relato que fez mereceu um breve parágrafo na Gazette, e foi no jornal que todos os fazendeiros, inclusive Nahum, tomaram conhecimento do ocorrido. Fazia uma noite escura e as lamparinas da charrete estavam fracas, mas ao redor de uma certa fazenda, no vale, que todos reconheceram como a propriedade de Nahum, a escuridão era menos densa. Uma luminosidade tênue parecia emanar da vegetação, da grama, das folhas e das flores, e em um dado momento, um pedaço de matéria fosforescente deu a impressão de fazer um movimento furtivo no pátio próximo ao celeiro. Até esse ponto, a grama parecia inalterada, e as vacas eram criadas na pastagem junto da casa. Porém, no fim de maio, o leite começou a estragar. Nahum levou as vacas para as terras mais altas e o problema acabou. Pouco tempo mais tarde, essa mudança na grama e nas folhas tornou-se visível a olho nu. Tudo que antes era viçoso começou a ficar cinzento e tornou-se extremamente quebradiço. Amy era a única pessoa que ainda visitava a propriedade,
mas as visitas ficavam cada vez mais esparsas. Quando a escola fechou, os Gardner viram-se isolados do mundo e às vezes pediam a Amy que resolvesse certos assuntos na cidade. Todos os membros da família estavam com a saúde física e mental deteriorada, e assim ninguém se surpreendeu quando veio a notícia de que a Sra. Gardner havia enlouquecido. Aconteceu em junho, mais ou menos quando a queda do meteorito fez 1 ano. A pobre mulher vociferava a respeito de coisas indescritíveis que pairavam no ar. Nos delírios não havia um único substantivo específico, apenas verbos e pronomes. As coisas moviam-se, transformavam-se e esvoaçavam, e os ouvidos da mulher captavam o ritmo de impulsos que não eram propriamente sons. Algo fora levado. A Sra. Gardner se dizia parasitada por alguma coisa. Algo que não devia existir prendia-se ao corpo da mulher. Alguém precisava manter aquilo longe. Tudo se mexia à noite, inclusive as paredes e as janelas. Nahum não a mandou para o hospício do condado e preferiu mantê-la em casa enquanto não oferecesse riscos a si mesma e aos outros. Nem quando a expressão da Sra. Gardner mudava, Nahum esboçava qualquer reação. Mas, quando os garotos começaram a ficar com medo e Tadeusz quase desmaiou com certas caretas da mãe, Nahum decidiu trancá-la no sótão. Em julho, a mulher havia parado de falar e andava apenas de 4. E antes que o mês acabasse, Nahum teve a bizarra impressão de que ela cintilava no escuro, como sem dúvida fazia a vegetação próxima. Pouco antes, os cavalos haviam fugido. Alguma coisa os acordou à noite e os relinchos e os coices na estrebaria foram terríveis. Nada parecia capaz de acalmar os animais. E quando Nahum abriu a porta da estrebaria, todos saíram a galope como cervos assustados. Levou quase 1 semana para que todos os 4 fossem encontrados, e mesmo assim reapareceram em um estado deplorável. Algo de muito errado havia acontecido, e todos precisaram ser sacrificados. Nahum pegou um cavalo emprestado de Amy para continuar o trabalho no feno, porém o animal se recusava a chegar perto do celeiro. O cavalo refugava, empacava e relinchava. E no fim, o único jeito foi deixá-lo no pátio, enquanto os homens empurravam a pesada carreta até o celeiro para terminar o serviço. Durante todo esse tempo, a vegetação ficava cada vez mais cinzenta e mais quebradiça. Até as flores, que antes exibiam estranhos matizes, haviam ficado acinzentadas. E as frutas nasciam cinzentas e miúdas e insossas. Os ásteres e as virgáureas cresciam cinzentos e distorcidos, e as rosas e canelas de velha e malvaescos silvestres do pátio tinham um aspecto tão blasfemo que Zenas, o filho mais velho de Nahum, decidiu cortar todas as flores. Os estranhos insetos morreram por essa época, bem como as abelhas que haviam deixado as caixas e ido para os bosques. Em setembro, toda a vegetação começou a se desmanchar em um pó cinzento e Nahum temia que as árvores morressem antes que o veneno fosse extraído do solo. A esposa sofria com terríveis crises histéricas e Nahum e os filhos viviam em constante tensão. Passaram a evitar as pessoas e quando a escola reabriu, os garotos não voltaram às aulas. Mas foi Amy, em uma das raras visitas, o primeiro a notar que a água do poço não estava boa. Tinha um gosto vil, que não era nem fétido nem salgado, e Amy sugeriu ao amigo que cavasse outro poço em terras mais altas para ter água enquanto o solo não voltasse ao normal. Mas Nahum ignorou o alerta, pois havia se acostumado a coisas estranhas e desagradáveis. Ele e os filhos continuaram a usar a água contaminada,
bebendo da mesma forma desatenta e mecânica como faziam as refeições parcas e mal preparadas, e executavam as tarefas ingratas e monótonas ao longo daqueles dias sem perspectiva. Todos pareciam resignados, como se andassem em um outro mundo, nas fileiras de guardiões sem nome que protegiam o destino inexorável da família. Tadeus enlouqueceu em setembro, após uma visita ao poço. Tinha levado um balde e voltou de mãos vazias, gritando e agitando os braços, e por vezes sucumbindo a risadas estúpidas ou sussurros nervosos enquanto falava sobre as cores que andam por lá. 2 casos na família eram um fardo e tanto, mas Nahum enfrentou tudo com bravura. Deixou o filho à solta por mais uma semana, quando o garoto começou a tropeçar nas coisas e se machucar. Então o trancou em uma peça no sótão, em frente ao aposento da mãe. Os gritos que lançavam um para o outro por trás das portas fechadas eram terríveis, em especial para o pequeno Merwin, que imaginava ouvir a mãe e o irmão conversando em uma língua estranha ao mundo que conhecemos. A imaginação de Merwin era muito fértil, e a inquietude do garoto piorou depois que o irmão e companheiro de brincadeiras foi trancafiado. Quase ao mesmo tempo, os animais começaram a morrer. As galinhas ficavam acinzentadas e logo morriam, revelando uma carne seca de odor nauseante quando eram cortadas. Os cordeiros engordavam muito além do normal, e de repente começavam a sofrer transformações horrendas que ninguém conseguia explicar. A carne ficava imprestável e Nahum já não sabia mais o que fazer. Nenhum veterinário do campo chegava perto da fazenda, e o veterinário de Arkham não escondeu a perplexidade. Os porcos ficavam com o corpo cinzento e quebradiço e começavam a se desmanchar antes de morrer. E os olhos e focinhos exibiam alterações bastante singulares. A situação era inexplicável, pois esses animais nunca haviam comido a vegetação contaminada. Então, algo atacou as vacas. Certas áreas no corpo dos animais se ressequiam ou encolhiam ao extremo, e colapsos e desintegrações atrozes tornaram-se comuns. Nos últimos estágios, pois o resultado era sempre a morte, observava-se o mesmo aspecto cinzento e quebradiço que afetava os cordeiros. Não havia dúvida quanto à existência de um veneno, pois todos os casos aconteceram em um celeiro fechado e tranquilo. Nenhuma mordida de outras criaturas poderia ter trazido um vírus, pois que animal consegue atravessar obstáculos sólidos? Só poderia ser uma doença natural, mas que doença seria capaz de provocar tamanhos estragos, ninguém se arriscava a dizer. Quando chegou a época da colheita, não havia um único animal na fazenda, pois as ovelhas, porcos e vacas estavam mortos e os cães haviam fugido. Os cães, que eram 3, haviam todos desaparecido juntos durante a noite para nunca mais reaparecer. Os 5 gatos haviam ido embora há algum tempo atrás, mas essa partida mal foi percebida, uma vez que parecia não haver mais ratos e apenas a senhora Gardner estimava os graciosos felinos. No dia 19 de outubro, Nahum entrou cambaleando na casa de Amy, com notícias pavorosas. A morte havia chegado para o pobre Tadeus no quartinho do sótão de maneira indescritível. Nahum foi até os fundos da fazenda e cavou uma sepultura no jazigo da família para enterrar o que havia encontrado. Nada poderia ter entrado no sótão a partir do lado de fora, pois a pequena janela gradeada e a fechadura da porta estavam intactas. Tudo se deu como no celeiro. Amy e a esposa consolaram o homem como podiam, mas estremeceram ao fazê-lo. O terror, em forma bruta, parecia se abater sobre os Gardner e sobre tudo em que tocavam, e a mera presença de um membro da família em casa
era como um sopro de regiões inominadas e inomináveis. Amy acompanhou Nahum até em casa com uma grande relutância e fez o que pôde a fim de acalmar o choro histérico do pequeno Merwin. Zenas não precisou de consolo. Nos últimos tempos, não fazia mais nada além de olhar para o vazio e obedecer às ordens do pai. Segundo Amy, era um destino piedoso. De vez em quando, os gritos de Merwin eram respondidos a meia voz no sótão e, em resposta a um olhar intrigado, Nahum explicou que a esposa ficava mais fraca a cada dia que passava. Quando a noite estava prestes a cair, Amy foi embora, pois nem a amizade era capaz de mantê-lo naquele lugar quando a vegetação começava a cintilar e as árvores davam a impressão de balançar com ou sem vento. Amy teve a sorte de ser pouco imaginativo. Naquela situação, tinha os pensamentos um pouco desordenados. Mas, se tivesse a capacidade de relacionar e analisar todos os portentos que o cercavam, sem dúvida o homem teria enlouquecido de vez. Voltou para casa ao entardecer, com os gritos da louca e do garoto perturbado a ecoar nos ouvidos.